Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre NAS. Bem, num dos vídeos anteriores eu comparei você utilizar uma placa de internet de 1 GB, 2.5, de 10 GB e qual seria a velocidade e o que você deveria considerar na hora de escolher uma dessas opções. Porém, nesse vídeo eu vou focar simplesmente em você remover a questão do seu roteador e do seu switch desse sistema e vamos ver se realmente tem algum ganho, se tem alguma diferença e se realmente vale a pena você fazer uma conexão direta entre o seu NAS e o teu computador, sem ter nada no meio dele, simplesmente um cabo direto entre um ao outro. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, nesse vídeo nós vamos focar para entender se existe uma diferença entre você utilizar um switch ou um roteador no meio do caminho entre o seu NAS e o seu computador e qual que seriam as perdas ou os ganhos de você utilizar ou não. Então, desse jeito, se a gente vir aqui na minha tela, nós vamos estar focando nesse tema, testando NAS com ligação direta ao PC, sem nenhum switch, sem nenhum roteador, simplesmente um cabo direto. E daí vem a pergunta, será que é ideal para transferir arquivos de grandes velocidades ou será que não vai fazer diferença nenhuma? Então, vamos tentar entender como que seria o nosso setup, qual que seria esse objetivo desse vídeo. Nós vamos tentar conectar o nosso NAS diretamente ao nosso computador através do cabo da internet. Nós não vamos estar utilizando nem o switch nem o roteador e vamos testar a velocidade de transferência para ver se realmente faz qualquer diferença ou não. Primeira coisa que você vai ter que ter, você tem que ter um NAS com cabo de internet ou conexão ou porta de internet. Desse jeito você vai ter que ter, porque nós vamos testar 1, 2.5 e 10, então tanto o seu NAS quanto o teu computador tem que ser compatível para essas três velocidades. Além do mais, você tem que ter um computador que suporta essas três velocidades, então um computador que teria uma placa de 1 GB, 2.5 e de 10, um cabo de internet. Se por acaso você estiver utilizando 10, você tem que ter pelo menos Cat6 ou até superior, mas Cat6 vai ser o mínimo para você conseguir atingir velocidades 10 GB. Além do mais, você tem que ter um conhecimento básico de como setar a IP do seu sistema ou IP fixo desse sistema. Por que IP fixo? O roteador que gerencia o teu IP, normalmente ele é dinâmico e ele faz uma memória de qual que seria o IP que foi utilizado e vai tender sempre colocar o mesmo IP address. Se você setar ele fixo no seu roteador, ele vai ficar fixo naquele IP específico, porém, sem você ter um roteador, o NAS ou o teu computador não sabe qual IP usar. Ele pode tentar usar qualquer coisa. Ele poderia estar usando 10.1.1.1, ele poderia estar usando 192.68.1.1, ele poderia estar usando, como que eu falei, 127.0.0.0 e qualquer IP address, porque ele não sabe o que ele vai estar conectando. Então, por isso mesmo que você tem que ter um mínimo de conhecimento de como setar o IP fixo. Mas não se preocupe, nós vamos explicar qual que seriam os IPs fixos que seriam sugeríveis, não necessariamente que você tem que usar eles, porém você tem que garantir que tanto o teu NAS como o teu computador está no mesmo domínio. Como que nós vamos fazer essa configuração? Primeira coisa, nós vamos ter que ligar o nosso NAS na porta da internet e em um outro computador. Daí, simplesmente, nós vamos ter que configurar o nosso NAS e o nosso computador. Como que nós configuramos o nosso computador? Primeira coisa, você vai lá naquela opção de internet, botão direito, vai na questão de configurações de rede e você tem que definir o IP fixo dele. No meu caso, eu coloquei um exemplo, 192.168.100.1. Você poderia estar utilizando o mesmo que eu estou utilizando, .1.1 ou qualquer outro IP que você quiser. Só que lembre, você vai ter que colocar um IP e no mesmo tipo de domínio você vai ter que colocar o segundo IP do sistema. Se você quiser colocar .2, você tem que colocar aqui .2. A máscara não vai alterar, a não ser que você colocar um IP totalmente diferente, vamos supor 10 ponto alguma coisa, a máscara vai continuar sendo 255.255.255.0 e o gateway nós vamos deixar em branco, porque nós não temos um roteador que vai servir como gateway, por isso mesmo não precisa colocar essa informação.
A mesma coisa você vai ter que fazer para o teu NAS. Você vai ter que configurar do mesmo jeito, com o mesmo domínio, ou mesmo subdomínio, ou mesma subrede. Tenha certeza que esses dois estão fazendo parecido, porém não iguais. Você não pode colocar o teu computador como IP1 e o teu NAS como IP1, porque ele não vai funcionar e não vai ser de modo esperado. Então tenha certeza que você está conectando ou está configurando ele de modo correto. A máscara tem que ser a mesma e o seu gateway pode ser em branco, se você quisesse colocar o gateway como teu computador e vice-versa. E agora nós podemos fazer o teste. O que nós fizemos? Nós pegamos um arquivo grande 10 GB, um vídeo que eu tinha, e eu fui tentar transferir em diferentes velocidades. Primeira coisa, eu utilizei uma conexão de 1 GB, na qual ofereceu 110 MB. Isso está me perguntando, Alan, 110 MB? O outro, utilizando switch, apareceu uma velocidade parecida? Sim, apareceu uma velocidade parecida. Mesma coisa aconteceu com o de 2.5 e a mesma coisa aconteceu com o de 10 GB. Basicamente, as velocidades foram muito parecidas em relação a ter um switch, um roteador. E por isso mesmo que eu achei muito interessante, porque eu esperava ter umas velocidades um pouquinho mais altas, porque no final das contas, 1 GB seria 1000 megabits por segundo. E se a gente dividir isso, eu estaria esperando que ele ia conseguir chegar pelo menos a 125 megabytes por segundo. Mas não, isso não aconteceu. Isso porque, mesmo você tendo uma conexão direta, você continua tendo perdas de sinais, perdas de capacidades, perdas de processamento e muitas outras coisas. Então vai ser muito difícil você chegar nessa velocidade máxima. A mesma coisa se você chegar nessa velocidade máxima de 2.5 ou a velocidade máxima de 10 GB. Você vai acabar tendo uma velocidade muito parecida em relação a uma velocidade de você utilizar o seu switch ou roteador, o que eu não estava esperando isso. Então, mais ou menos, por que você queria ter uma conexão dessa? Ou qual que seria ideal ter uma conexão? Vamos supor que você não tem um roteador, um switch veloz o suficiente. Ou por acaso você queira que só aquele computador funcione para o teu NAS. Não sei por que você queria fazer isso, mas vamos supor que você queira fazer uma conexão totalmente direta que só aquele computador funciona pelo NAS. Então isso seria uma opção. Você poderia ter uma placa de rede de 10 GB, no seu NAS uma placa de rede de 10 GB, e ao invés de você gastar 200, 300 para um switch, você poderia fazer essa conexão direta e ele teria um ganho de velocidade maior. Outra coisa, o teu NAS não teria acesso à internet a não ser que você criasse um bridge entre uma placa de rede, a outra placa de rede, e daí seria o teu computador como o teu gateway ou como o teu switch, o que não faria muita pena ou não valeria muito, porque teu computador vai ter que estar ligado para o teu NAS acessar a internet. Por isso mesmo, eu venho a pergunta, mas será que realmente vale a pena? Eu acho que não. Eu realmente não acho que vale a pena, a não ser que você tenha uma função específica, você vai querer editar diretamente nele, e por mais que seja isso, a maioria dos NAS você pode conectar através do USB. Você pode conectar o USB-C, vamos supor, se você conseguir um NAS um pouco mais recente, e você vai ter velocidades superiores e não vai ter necessidade de dedicar toda a placa de rede para só um computador. Você continua podendo conectar esse NAS ao seu roteador para conseguir acesso externo, utilização de VPNs e outras coisas. Então, essa ideia, ou esse teste que eu fiz, não foi do jeito que eu esperava, porque eu esperaria que você tivesse um ganho de velocidade. Vamos supor que você quer utilizar esse sistema para editar seus vídeos, então você poderia colocar isso para ganhar uma velocidade, porém não representou muita coisa, e com os switches você tem pouca perda e ainda você consegue acessar mais de um computador ao mesmo tempo, o que seria a ideia do NAS. Nesse caso, se a gente conectar diretamente no nosso NAS, você estaria perdendo toda a função do NAS, que seria um Network Attached Storage. Você estaria simulando um HD externo que custaria bem menos e faria uma função parecida. Você poderia comprar um SSD na qual tem o USB-C e você conectar diretamente no seu computador, o que vai oferecer velocidades maiores e assim por diante. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.